Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, mais uma noite na presença do nosso Deus para adorar, bendizer o seu santo e poderoso nome. Amado irmão, meditando na palavra do Senhor, voltei aqui em Romanos, do capítulo 8, do versículo 8 e 9. Eu quero ler mais com os irmãos a respeito desta mensagem. Não sei se ela vai ficar um pouco longa, mas eu peço aos irmãos que, se possível, compartilhem essa mensagem com o máximo de pessoas que vocês puderem, amados irmãos. Meus irmãos, eu senti no coração de ministrar esta palavra, até mesmo para entendimento de muitas pessoas que precisam saber um pouco mais a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Eu não conhecia Jesus até os 14 anos, mas dos 14 anos em diante eu passei a ter mais curiosidade, a buscar mais, a tentar entender mais quem é Jesus. E hoje, aos 50 anos de idade, eu posso ter um certo conhecimento a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, o que Jesus fez por nós foi lindo, foi maravilhoso, poderoso. Jesus, ele se entregou naquela cruz, ele se fez pecador por mim e por você, para que nós tenhamos acesso a Deus. Amado irmão, o pecado que nós tínhamos na carne foi castigado em Jesus na cruz, sabe? Então nós temos que fazer o quê? Nós, como seus filhos, que acreditamos, devemos nos afastar daquilo que é pecaminoso. Porque em Romanos do capítulo 8, do versículo 8, vai dizer: os que estão na carne não podem agradar a Deus. De maneira nenhuma. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque Deus, ele é santo. Deus, ele é perfeito, amado irmão. E ele não se deixa corromper. Jesus, ele se fez pecador para pagar um preço por mim e por você, pelos nossos pecados. Mas nós não podemos viver no pecado da carne, fazer as coisas que a carne quer que a gente faça. Eu quero ler com os amados irmãos em Gálatas, do capítulo 5, do versículo 16, que vai dizer assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Escuta bem, amado irmão. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que queres. Ou seja, o espírito quer fazer algo e a carne quer fazer algo. Só que eles ficam brigando um com o outro. Há essa briga sim, nós sabemos disso. Entendeu? Para que o espírito faça as coisas de Deus, mas a carne quer fazer as coisas do mundo. Escuta bem. Mas se sois guiado pelo espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, sabe? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não agrada a Deus, irmão. Sabe, não agrada ao Senhor. Aqui em Romanos, no capítulo 8, do versículo 9, vai dizer assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, ele deixa claro em questão da gente ter dúvida. Será que o Espírito de Deus realmente habita na minha vida? Se é que o Espírito de Deus habita em vós, sabe? Eu tenho que me fazer essa pergunta todos os dias. Por quê? A obra do Espírito de Deus são esta, ó. Mas o fruto do Espírito, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que ter frutos. E o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
amados irmãos, se eu tenho esses itens dentro de mim, guardado dentro de mim, então eu realmente estou com o Espírito de Deus. Porque aqui em Romanos 8, Romanos 8, do versículo 9, vai dizer: vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então eu tenho que ter essa certeza. Será que o Espírito de Deus habita em mim verdadeiramente? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque Jesus, ele disse assim: eu vou para o Pai, mas não vou te deixar órfão. Eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai testificar sobre mim. Então, ele vai convencer o homem do pecado, é porque não acredita em mim. Jesus falando. Então, não acredita em Jesus. Não acreditar em Jesus é pecado. Da justiça é porque Jesus já pagou o preço e foi para o Pai. Jesus já pagou o preço. Então, ele foi para o Pai. E do juízo é que o diabo já está condenado, irmão. Ele perdeu toda a autoridade. Antes que Jesus viesse, ele tinha poder de colocar lepra nas pessoas. Não vê Jó? Ele colocou lepra em Jó. Então ele tinha poder de destruir vida, destruir famílias. Jesus, quando veio, ele veio para desfazer as obras de quem? De Satanás. Jesus foi por 40 dias para o deserto. E quando Jesus estava lá, Jesus fez o quê? Expulsou o demônio. Ele tirou toda a autoridade, destronou o inimigo. E Jesus começou a desfazer as obras. Quais eram as obras? As pessoas estavam enfermas, as pessoas estavam doentes. E Jesus começou a curar, Jesus começou a libertar, Jesus começou a dar, a dar saúde, a dar vida, restituir lares. Jesus começou a fazer jovens obedecer pai e mãe que não obedecia. Então, é isso que o Espírito que estava em Jesus faz na nossa vida. Ele muda o nosso pensamento, o nosso modo de agir. O Espírito Santo de Deus é muito necessário, irmão. E muitas pessoas não estão se dedicando a buscar o Espírito Santo como se deve buscar. E diz mais a palavra de Deus, em Romanos 8, do versículo 9, vai dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Jesus, irmão. Precisamos acordar enquanto é tempo. Precisamos acordar, desperta enquanto dorme, desperta. O Espírito Santo está dizendo a você: levanta-te, acredita no Senhor Jesus Cristo. Porque quando você crê em Jesus, recebe automaticamente o Espírito Santo. Então você tem parte com Deus, irmão. Se você crê nessa palavra, meu irmão, minha irmã, verás a glória de Deus.